Olha, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre pensar, sobre os limites do nosso conhecimento e da noção do eu, né? Bora lá? A filosofia trata primeiro de como pensar, e considerando a propensão humana de entender as coisas erroneamente, com frequência significa questionar as bases de nosso conhecimento. Descartes envidou grandes esforços para mostrar como a mente poderia ser facilmente enganada por dados vindos dos sentidos e, a partir daí, imaginou como seria possível afirmar que qualquer coisa realmente existe. No entanto, a partir dessa posição de extrema dúvida, ele fez sua descoberta. Com certeza, se ele tinha a capacidade de ser enganado em seu pensar, tinha de haver um eu que estava vivenciando o engano, que é um pensamento, né? Ele escreveu: conclui, portanto, que eu era uma substância cuja essência ou natureza consiste unicamente em pensar e que, para existir, não precisa de lugar e não depende de qualquer coisa material. Mas, se formos constantemente enganados sobre o que percebemos como fato, não se pode duvidar que percebemos. Antes de tudo, estamos pensando as coisas. A consciência é a nossa essência, aquele de que temos mais consciência somos nós mesmos. O que estamos pensando, como estamos fazendo, o que faremos a seguir, o que sabemos. Como Descartes bem colocou, penso, logo existo, né? Eu penso, logo desisto. David Hume e John Locke acreditavam que o único conhecimento em que poderíamos confiar era aquele derivado diretamente dos nossos sentidos. E Hume foi ainda um passo adiante, sugerindo que os seres humanos são simplesmente um feixe de pensamentos, impressões e sentimentos que a qualquer momento oferece uma sensação de ser um eu, mesmo que essa identidade não tenha um núcleo sólido. Longe de possuir uma alma imortal, somos mais como um banquete de experiências e percepções em constante movimento, portanto a certeza e o conhecimento continuam sendo ilusão. O filósofo contemporâneo Julian Baggini apoia a teoria do feixe de Hume, lançando mão da neurociência para mostrar que nosso sentido de eu não pode ser localizado em parte nenhuma do cérebro ou do nosso sistema nervoso. Em vez disso, muitas partes trabalham em conjunto para criar a sensação de um eu autônomo e dotado de livre-arbítrio. Isso pode ser uma grande artimanha do ego, uma ilusão, mas torna a vida administrável. A filosofia é associada com a busca de autoconhecimento, mas Iris Murdoch é outra filósofa que questionou a ideia de que existe algum núcleo eterno que temos a missão de revelar. Ela escreve em A Soberania do Bem: o autoconhecimento, no sentido de uma compreensão diminuta de seu próprio maquinário, parece-me, exceto em um nível bastante simples, geralmente uma ilusão. O eu é tão difícil de ver de forma correta quanto outras coisas, e quando a visão clara é alcançada, o eu se transforma em um objeto correspondentemente menor e menos interessante. Por outro lado, Murdoch diz que essa falta de solidez própria não deve nos impedir de nos esforçar para melhorar a nós mesmos. É natural e certo nos esforçarmos para sermos perfeitos, mesmo se formos acossados por deficiências de percepção e de falta de coragem. Em Os Ensaios, Michel de Montaigne realizou um exame controverso do eu, usando seus próprios preconceitos e fraquezas como objeto, e chegou à conclusão de que o eu é um mistério. O conhecimento humano é limitado a ponto de quase não sabermos nada sobre nós mesmos, e muito menos sobre o mundo em geral. Estamos pensando continuamente, mas em vez dos seres racionais que supomos ser, somos uma massa de preconceitos, caprichos e vaidades. A falibilidade humana é um rico filão para se explorar, e alguns escritos recentes trazem percepções especiais sobre essa área. Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel por seu trabalho sobre propensões e erros que cometemos no pensar cotidiano. Em Rápido e Devagar, ele afirma que somos uma máquina de tirar conclusões precipitadas, desenvolvida mais para se manter viva e reagir a ameaças do que para ter uma percepção precisa. Nassim Nicholas Taleb também aborda esse tema, constatando que acreditamos entender mais do que está acontecendo no mundo do que realmente entendemos. Muitas vezes atribuímos erroneamente significado a acontecimentos depois que eles já ocorreram, criando uma história, e supervalorizamos fatos, estatísticas e categorias, o que nos deixa confortáveis para poder prever o futuro. Nosso choque com eventos inesperados mostra o quanto essa sensação de que estamos no controle é ilusória. E, no entanto, não tentaríamos nem metade das coisas que fazemos se tivéssemos uma imagem mais fiel do que podemos alcançar em um determinado período de tempo. Visto dessa forma, o erro não é um defeito da condição humana, mas parte de sua glória futura. De fato, como observa Kahneman, um foco sobre os erros não é uma crítica à inteligência humana. Da mesma forma que a atenção às doenças em textos médicos não rejeita a boa saúde. A maioria de nós é saudável na maior parte do tempo, e a maioria de nossas decisões e ações é adequada na maior parte do tempo.
no mesmo tom positivo, até o arqui-empirista, o Karl Popper, na lógica da pesquisa científica, que também desconfiava dos sentidos e propôs um padrão extremamente difícil para a aceitação de qualquer verdade científica, afirmou que é papel e privilégio da humanidade teorizar sobre as leis que governam o universo. Podemos ser fisiologicamente configurados para fazer coisas erradas a maior parte do tempo, mas nossa capacidade de pensar de uma maneira vagamente lógica, para usar um termo mais antigo, razão, nos torna únicos no mundo animal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.